Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa, né, o tempo que você está vendo esse documentário agora, mas está vendo. O que importa é que você está vendo esse documentário. Os documentários que eu estou fazendo, são segmentos dos outros. Então é bom ter todos em mãos, pessoal, para saber as sequências dos acontecimentos, tá? E é muito importante porque é um trabalho ao todo que nós estamos fazendo para alertar as pessoas o que realmente pode estar acontecendo. Sabemos que o planeta Terra está em transformação. Uma transformação profunda, onde eu explico no documentário Universo Fatal. Não vou ficar comentando aqui para não perder tempo. E tem também um lado espiritual, onde eu explico no documentário Eles Estão no Meio de Nós. E tem um processo mundial, onde eu explico no documentário A Ordem. Porém, este está ligado e voltado totalmente o que está acontecendo no nosso país. Diante dessa transformação que nós estamos passando, nós estamos em risco de vida. Porque o mundo lá fora, os países, as grandes potências, os governantes que detêm um grande poder, eles já têm um plano traçado para uma diminuição populacional em grande escala, devido à escassez de alimento, devido à falta de recursos naturais e devido a vários lugares que vão ficar inabitáveis. Claro, tudo ligado a uma transformação bem profunda, uma transformação bem violenta do nosso planeta Terra, onde eu acredito que essa ligação está ligado a fatores astronômicos. Então, você que não adquiriu o documentário Universo Fatal, peça, que eu já tenho links dele ainda, que você vai entender essa transformação. E o Brasil é um dos países mais ricos e mais privilegiados do mundo em questões de segurança geofísica, onde nós não temos terremotos violentos e nem vulcões. Nós somos privilegiados em safra, porque o nosso continente América Latina, o Brasil é o maior país da América Latina, o nosso continente está posicionado, tá? O continente que eu falo sul, continente sul é americano. O nosso continente sul-americano está posicionado num dos melhores lugares do mundo para receber a energia solar. E tem um clima mais estável em relação à safra. Então o que se planta no Brasil, nasce. E somos privilegiados com a água. Nós temos a maior reserva de água do mundo, que é a Amazônia. Então, devido à escassez que o mundo está passando desses elementos e alimentos que o Brasil tem, países poderosos como a China, Estados Unidos, até a própria Europa, mais cedo ou mais tarde vai estar aí virando seus olhos para nós. Mas só que isso já está sendo preparado ao longo de muito tempo, desde a época do descobrimento do nosso país. Aí vem a ciência crescendo, ao ponto que a ciência descobriu que podemos ter uma extinção em massa a qualquer momento, podemos ter um caos a qualquer momento devido à mudança planetária. E a ciência, controlada pelo governo, vem alertando o governo dessa situação. Como é que funciona? Os governantes, a maioria dos governantes, eles são analfabetos em questões científicas, né? Eles entendem de geopolítica, de poder, domínio, finanças, o que a política tem que saber, os grandes governantes. Porém, em questões de ciência, são analfabetos, totalmente funcionais. Então, eles contratam grandes cientistas, fecham uma rede de cientistas, onde essa rede é um órgão governamental científico. Nós temos órgãos astronômicos, órgãos da medicina, órgãos de várias áreas científicas que o governo controla para manter os poderosos informados do que está acontecendo, do que pode acontecer. Então os cientistas já estão alertando esses poderosos que o planeta vai sofrer um caos, está sofrendo um caos e que tudo vai mudar,
que é preciso ter aí uma ação rápida diante desse grande problema. E o governo, os governos mundiais, as grandes potências, estou falando dos principais poderosos, pessoal. Nem todos os presidentes de países de terceiro mundo não sabem o que está acontecendo. Eles são apenas controlados como marionete. Tá? Você pegar o presidente do Paraguai, presidente da Argentina, até do Brasil, eles são facilmente manipulados pelos grandes poderosos, pelo grande sistema, em troca de poder, em troca de status, em troca de dinheiro. É fácil manipular os pequenos governantes. Os pequenos governantes dos países subdesenvolvidos são totalmente controlados junto com a mídia. A mídia também é controlada. Então é um sistema maior controlando um sistema menor. É um sistema maior controlando um sistema menor. Anotem isso aí. E o Brasil vem sendo preparado há muito tempo para receber o abate final. Quando o mundo realmente precisar dos recursos naturais, eles vão tomar o Brasil. O Brasil já está tomado, tá? Já está tomado. Vou mostrar para vocês que o Brasil está tomado e vou provar. O Brasil já está tomado, mas quando eles precisarem realmente da nossa safra e da nossa terra, tem os brasileiros que estão aqui em cima. E nós brasileiros somos um problema para o mundo. Porque nós consumimos. Né? O brasileiro consome a matéria. E como estamos com 8 bilhões de seres humanos, eles vão selecionar esses seres humanos do jeito que eles querem para estar vivendo e passando por essa transição. O restante eles vão matar. Eles vão eliminar. Eu acredito que daqui a pouco vai começar uma eliminação aqui no Brasil dos brasileiros. Tá? E eu estou apostando que isso vai começar através de uma guerra biológica. Principalmente uma guerra biológica. Tá? Eu vou tratar este assunto, pessoal. Esse documentário é voltado para o Brasil. Tá? Tem uma ordem mundial, entre outros países também, que está no documentário A Ordem. Lá no documentário A Ordem fala o processo da hibridização do ser humano, da inteligência artificial integrado nos bebês artificiais que eles estão fazendo. Lá tem tudo, tá? A Ordem, esse documentário. Então, se quiser, pegue lá também. Agora estou tratando do Brasil. No Brasil. Acredito que a eliminação nossa vai ser através de uma guerra biológica. Mas antes de eu começar as matérias, eu quero que você escute o Dr. Enéas em algumas partes principais, onde ele já alertava sobre isso e já trabalhava de alguma forma para o Brasil ser soberano do mundo, né, ser um país independente do mundo, soberano, e nós podemos aí pegar a rédea. Porém, o caldo entornou, porque o Brasil já está totalmente tomado, principalmente pelo sistema chinês, que eu vou estar mostrando daqui a pouco. Então vamos escutar um pouquinho do Dr. Enéas, para a gente começar a entrar no tema e vocês entenderem realmente o que pode estar acontecendo, tá? Vai lá, doutor, fala para nós aí. Bom, o senhor disse que quer fazer muitas obras, irrigar o Nordeste e tal, mas isso tudo custa dinheiro e o país no momento não tem. Deixa eu me interromper ela imediatamente, um minutinho só. Pô, pelo amor de Deus, o país tem dinheiro, isso que o senhor ouve é mentira. Perdoe-me, senhor Sérgio. Ninguém disse pro senhor... Não, eu tenho que responder para ele. O senhor está sendo enganado. O senhor é a população brasileira toda. Eu vou mostrar agora. Agora, peraí. Agora. Peraí, ele não é culpado. Peraí. Eu cortei sua frase, numa atitude até inteira, porque eu ouvi isso a vida inteira quando eu era médico apenas, não era político. E veja o senhor, eu trabalhava no hospital e faltava aparelho elétrico. No dia seguinte faltava algodão, faltava álcool e dizia o país não tem dinheiro. Aí te abre os jornais e diz déficit. Isso é mentira. Mentira deslavada pro senhor que está em casa. Veja bem, aqui na década passada, veja senhor, saíram mais de 100 bilhões de dólares daqui, pagos ao sistema financeiro. O Brasil é o maior cassino do planeta, ninguém diz isso. Veja senhor, aqui, agora,
quando esse plano salvador, entre aspas, foi apresentado, o governo, permita-me desenvolver um pouquinho, o governo diz que não é intervencionista, que eu que sou. Eu quero ser intervencionista a favor da sociedade, não contra ela. Ele apresentou uma taxa de juros de 8%, isso está no meu livro ali, que neguem se puderem, 8%, 8% ao mês, meu jovem. Enquanto a campeã de juros lá fora, foi a Grécia no passado com 7% ao ano. 7% ao ano, aqui foi 8% ao mês. O senhor sabe quanto nós, pessoas comuns, perdemos com esses 8% naquele mês? Perdemos 4,5 bilhões de dólares. Que alguém me corrija se eu estiver errado. O desafio é para o governo. Os dados são do Banco Central e da Andima. Quanto há dinheiro de sobra? Há dinheiro para construir estradas, há dinheiro para equipar hospitais, há dinheiro para tudo. Isso é uma mentira, entendeu? Mentira permanentemente repetida. E todo mundo aplaude, que falta coragem para dizer isso, entendeu? Há dinheiro de sobra, meu jovem. De sobra. Tá bom. Fantástico esse cara, né? Fantástico esse cara. E a imprensa tratava ele como louco, tá? E por falar em imprensa, né, ele fala também a respeito da imprensa, que é comprada, é manipulada, tudo é manipulado de um modo de preparar o Brasil para ser entregue ao grande sistema, que já está acontecendo. Veja o doutor Enéas falando a respeito da imprensa. Hoje, para conquistar uma nação, não é preciso mais invadi-la. Compram a imprensa do país sem que o povo perceba. Depois, controlam o pensamento da população, que elege a maioria dos patifes para destruir a nação. A ordem internacional é eliminar a qualquer custo quem quer libertar a nação. Por isso eles fazem qualquer coisa para que eu não chegue ao poder. Eles sabem exatamente o que eu vou fazer. Acabarei com a fome e o desemprego que eles mesmos provocam. Meu nome é Enéas 56. E umas das... Essa imprensa não presta, né, pessoal? Essa imprensa não presta. Mas e uma das áreas mais cobiçadas pelo sistema ao todo é a Amazônia. O doutor Enéas realmente fala sobre isso. Vejam só. Se os senhores olharem para a extensão florestal do Brasil, os senhores vão entender por que existe tanta gritaria lá fora a favor da Amazônia. Não é a favor do bem da Amazônia, é a favor dos bens da Amazônia. Na verdade, vejam, senhores, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha têm preocupação zero com o índio. Isso é conversa fiada, isso é balela, isso é conversa para quem é mentecapto, para quem tem hipóxia cerebral. A preocupação não é com o indígena, porque senão teriam preocupação com as nossas crianças morrendo de fome nas ruas, teriam preocupação com a prostituição infantil, teriam preocupação com um contingente gigantesco de irmãos nossos que não têm acesso a nada. Não é esse o problema. O problema é que, por exemplo, na região Yanomami, não na superfície, mas no subsolo, estão riquezas imensuráveis. O problema é que lá na floresta amazônica está o futuro do planeta. É de lá que sairá a cota energética que movimentará o mundo. Isso é que está escondido por trás da gritaria ecológica. Essa é a verdade. Cruel. Muito corajoso, genioso esse cara, né? É o melhor presidente que o Brasil não teve. O melhor presidente que o Brasil não teve. E diante dessa cobiça pelo Brasil, o Dr. Enéas achava que seria necessário nós termos armas atômicas para nos proteger desse sistema brutal que existe, né, lá fora, que está de olho no nosso país, onde esse sistema é totalmente perigoso. E esse sistema pode eliminar todos os brasileiros praticamente daqui, né, da face da terra, da face dessa terra querida chamada Brasil. E ele apontava a necessidade de uma bomba atômica, de bombas atômicas no Brasil na época.
Vejam só este Sou vídeo. o único candidato a presidente que tem coragem de dizer que o Brasil precisa construir a bomba atômica. Só 5 países no mundo têm o monopólio do poder nuclear, impondo aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, como os Estados Unidos fizeram com o Japão em 1945. Se o Japão tivesse a bomba, ninguém se atreveria a ter destruído Hiroshima e Nagasaki. Meu nome é Enéas. Para finalizarmos aí, a parte do Enéas alertando a respeito disso, um dos principais políticos que começou a alertar, né? Lembrando que ele tem várias formações, e chamava esse cara como doido, e chamavam esse cara de doido ainda, incrível, né? A imprensa tratava esse cara como doido. Pois bem, para finalizar, pessoal, veja um pouquinho da história dele, tá? Você entendendo a cabeça do Enéas, é fácil para você entender o que está para acontecer com o Brasil, o que está acontecendo. Então vejam aí um pouquinho da história deste gênio, o maior presidente, o melhor presidente que o Brasil... Meu nome é Enéas, um conservador nacionalista que infelizmente foi queimado covardemente pela grande mídia na época, né, que desconstruiu completamente a sua imagem, transformando ele num grande de um palhaço. Será mesmo que Enéas foi o melhor presidente que o Brasil não teve? No vídeo de hoje você vai conhecer um pouquinho sobre a história de Enéas Carneiro, o maluco que de maluco não tinha nada. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Enéas Ferreiro Carneiro, ele foi um político, médico cardiologista, físico, matemático, professor e escritor brasileiro. Pra quem não conheceu o Enéas, deixa pra lá! Ele ficou conhecido principalmente por causa do seu bordão, famoso bordão, né? Meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas. E ele era brabo, mano. Você vê aí o tanto de coisa que ele fazia e simplesmente o cara ficou conhecido por causa do bordão dele, tá ligado? E o tanto de coisa que o cara fazia. Bom, é triste a gente pensar, né, que ele era tratado como uma comédia pela grande mídia. Enéas Carneiro nasceu em Rio Branco, no Acre, no dia 5 de novembro de 1938. Ele era filho de um barbeiro, o Eustáquio José Carneiro, que era ex-funcionário de uma antiga companhia de navegação costeira, e da dona de casa, Mina Ferreiro Carneiro. O nome dela era Mina. Diferente, né? Mano. Mina Ferreiro. Hoje em dia a mina é gíria, pô. Enéas ficou órfão de pai quando era bem novo, tinha apenas ali 9 anos de idade. Desde então ele se viu meio que obrigado a começar a trabalhar para poder se sustentar e também sustentar a sua mãe. Com 19 anos ele se mudou, né, mudou com a mãe dele para o Rio de Janeiro para ingressar na Escola de Saúde do Exército e na Escola de Medicina do Rio de Janeiro, né, a atual Unirio. Bom, ele foi aprovado em primeiro lugar nos 2 vestibulares. O maluco é brabo. Em 1959 ele se graduou ali como 3º sargento auxiliar de anestesia. Ele passou então a trabalhar no Hospital Central do Exército. Em 1962 ele ingressou no curso de Matemática e Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Estado da Guanabara, atual UERJ. Bom, em 1965 ele formou-se em Medicina com especialização em Cardiologia. E nesse mesmo ano ele deixou o Exército após 8 anos de serviço. Ele chegou a receber inclusive um prêmio, né, uma medalha Marechal Hermes, por ter ali em seu currículo o feito de ter realizado mais de 5.000 anestesias. Em 1968 ele licenciou-se em Matemática e Física, preparando alunos para o vestibular. Ele então fundou um cursinho ali pré-universitário, né, onde ele deu aulas ali de Física, Química, Biologia e Português. Mano, e aí esse cara era piada Mano, a galera pode TV. falar o que for dele, mano, mas não tem como falar que o cara não era um gênio, né, velho? Não tem como. Você pode até discordar, talvez, da ideia política né? dele, né? Ele era um estadista também, né? Mas não discordar ali, uma coisa a gente tem que concordar, o cara era muito inteligente, né, mano?
Bom, isso mostra um pouquinho do poder de manipulação da mídia na época, né, em que a gente via ele lá e só achava que era um louco qualquer falando bobeira ali na TV. Bom, em 1973 e 1975 ele fez mestrado em cardiologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ainda em 1975 ele apresentou a primeira versão do curso O Eletrocardiograma, que foi ministrado lá no Rio de Janeiro, São Paulo e em Quito, no Equador. Caramba. Carreira política. Em 1989, Enéas resolveu ingressar na carreira política. Bom, e segundo o próprio, né, essa vontade, né, e quem praticamente induziu ele a entrar na carreira política foi a sua esposa, porque ela reclamava muito de político, sabe, falava que, né, que se queixava da situação do país. Então ele, escutando essas reclamações dela, ele tentou ingressar ali na política para tentar fazer algo diferente, né? Então ele acabou criando o Partido da Ordem Nacional, né, mais conhecido ali como PRONA, e aí depois ele brinca, né, que ele ganhou ali um partido e acabou perdendo a mulher. Ele até fala, né, abre aspas, ela não aguentou, torrei todo o meu patrimônio, uns imóveis e joias, porque queria construir o PRONA, ele disse numa entrevista. Olha, o cara acabou com tudo do patrimônio dele para criar o partido, mano. Isso é acreditar mesmo, né, cara? Ele é médico cardiologista e decidiu ser presidente da República durante o Carnaval. Quer dizer, não é que ele quer ser presidente da República só durante o Carnaval, não é isso. Durante o Carnaval, ele resolveu ser presidente da República. Bom, ele lançou então a sua candidatura à presidência, né, da República em 1989 já, né, logo de cara ali, nas primeiras eleições diretas do Brasil, né. Bom, como ele não tinha representação no Congresso Nacional, ele tinha apenas duas exposições diárias de apenas 15 segundos no horário eleitoral. E ele sempre falando, né, em suas propagandas políticas de forma enérgica, né, que chegava até a assustar algumas pessoas que não compreendiam as suas intenções, né, e os seus discursos baseados, né, na lei e na ordem, né, era sempre encerrado ali com o seu famoso bordão: meu nome é Enéas. Por que só tenho 15 segundos? Porque se com 15 segundos consigo falar com clareza, com 2 minutos e meio eu passaria como um trator por cima desses candidatos tão ruins que mais da metade da população está indecisa. Meu nome é Enéas. O cara teve 15 segundos, mano. O Bolsonaro, acho que em 2018, teve 8, né, velho? E foi eleito por causa da internet. Por causa da internet. Se o Enéas agora, né, com a internet, né, hoje tu não precisa mais de tempo de TV, mano, pra você... Mesmo assim, os caras investem milhões ainda pra fazer uma propaganda. Acho que hoje em dia, se ele tivesse vivo, hoje em dia era capaz dele se eleger presidente. Em 2018 ele teria sido eleito, acho. Provavelmente já tá melhor, né, do que tá agora. Além de ser, você é médico, professor respeitadíssimo, vários cursos, físico, matemático, bioquímico, e ainda quer arranjar tempo para ser presidente da República, né? Não é muita coisa? Bom, ele até então desconhecido acabou em 12º lugar entre os candidatos, tinha 21 candidatos ali, né? Ele também lançou-se candidato nas eleições de 1994, com um tempo ali de TV de 1 minuto e 17 segundos. Bom, e mesmo o PRONA sendo um partido sem expressão, né, o resultado do Enéas surpreendeu ali bastante, surpreendeu os especialistas em política, né, porque ele foi o terceiro mais votado, com 4,6 milhões de votos, né, posicionando à frente de políticos bem consagrados ali no meio. É quase igual o Cabo Daciolo da vida na frente do Alckmin, né, na eleição presidencial, né, mano? Mano, e se vai ver, o cara ficou em terceiro, com a mídia taxando ele como um louco, velho. Brincando, ele ficou em terceiro lugar nas eleições para presidente de 1994 e continua insistindo. Eu vou conversar com o candidato Enéas Ferreira Carneiro. Bom, ele ficou na frente, né, do governador, né, do até então governador do Rio de Janeiro, o Leonel Brizola, e também na frente do governador de São Paulo, o Orestes Quercia. Então o cara, ele foi bem, né, sem a mídia ali. Mano, nessa época aí, a mídia que decidia quem ia ganhar, mano. Entendeu? Onde aparecia ali mais, a galera ia na ideia. Bom, em 1998, com aproximadamente 35 segundos agora disponíveis no horário eleitoral, Enéas expôs ali o seu discurso ali, defendendo questões polêmicas, como, por exemplo, a construção de bomba atômica aqui no Brasil. Sou o único candidato a presidente que tem coragem de dizer que o Brasil precisa construir a bomba atômica. Ele também defendia a ampliação do efetivo militar e a nacionalização dos recursos minerais do subsolo brasileiro.
Bom, com relação às bombas atômicas, ele não defendia a criação de bomba atômica para você guerrear com alguém, mas sim para você... isso permitiria ali uma certa igualdade de conversa do Brasil com outras potências militares, né? Para mostrar que o Brasil também era brabo, entendeu? Então por isso ele queria criar a bomba atômica. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, no Brasil, na nossa casa. E não digam que isso não pode acontecer, porque os Estados Unidos já fizeram isso com o Japão em 1945. Se o Japão tivesse a bomba, ninguém se atreveria a ter destruído 2 cidades, Hiroshima e Nagasaki. Eu falei, que desgrama de uma bomba do capeta é essa que estou soltando aqui na cidade? Nas eleições presidenciais daquele ano, ele foi o 4º colocado com um total de 1.447.000 votos. Em 2000, ele se candidatou à prefeitura de São Paulo, mas não foi eleito. Candidato a prefeito, meu nome é Enéas, 56. Em 2002, ele candidatou-se a deputado federal por São Paulo, obtendo ali a maior votação da história brasileira para aquele cargo, né, tendo ali 1.570.000 votos, né. Esse recorde permaneceu até 2018, quando Eduardo Bolsonaro teve ali 1,8 milhão de votos. Então ele bateu o recorde do Enéas. Mas, lembrando, né, mano, naquela época, né. Hoje não bate mais. Naquela época, né, mano. Não, hoje não bate mais mesmo. Enéas também participou ativamente das eleições de prefeitos e vereadores em 2004, então ele ajudou a eleger diversos vereadores em várias capitais, né, do Rio e São Paulo. Ele também ajudou alguns prefeitos em algumas pequenas cidades, e no início de 2006 ele passou ali então por um problema de saúde. Ele estava sofrendo uma pneumonia e uma leucemia mieloide aguda. Foi aí então que ele optou por retirar a sua emblemática barba, né, que era parte ali de sua características. Ele resolveu tirar por conta da quimioterapia que ele estava fazendo. Antes que caísse, ele resolveu tirar por conta própria. No tratamento perdi minha barba, mas com a ajuda de Deus estou vivo e voltarei para a Câmara Federal com prona livre e limpo. E em junho de 2006 ele desistiu então de sua candidatura à presidência, né? Então ele concorreu somente ali como deputado de novo ali pela Câmara dos Deputados, né? E na sua nova campanha ele mudou o seu bordão, né? Agora era com barba ou sem barba, meu nome é Enéas. E ele foi reeleito com a 4ª maior votação do estado. A morte de Enéas. Em 6 de maio de 2007, aos 68 anos, Enéas Carneiro faleceu em sua casa. A causa da morte foi ali a leucemia mieloide aguda, né, que ele tinha descoberto durante a sua campanha de 2006. Após um tempo, o Enéas ele desistiu do tratamento quimioterápico, né? Ele abandonou o hospital onde ele estava ali sendo tratado, por acreditar que o seu tratamento não estava surtindo nenhum efeito. O velório esta manhã reuniu políticos, amigos e parentes. Enéas Ferreira Carneiro tinha 68 anos e morreu em casa na zona sul do Rio de Janeiro. Seu corpo foi velado no dia 7 de maio no Memorial do Carmo, né, e cremado na tarde do mesmo dia. O último pedido de Enéas foi que a sua família jogasse as cinzas dele na Baía de Guanabara. Enéas foi homenageado em uma passeata contra o aborto ali em Brasília no dia 8 de maio de 2007. E segundo o Partido da República, o político era um dos organizadores do evento. Atualmente, um projeto de lei visa incluí-lo como herói da pátria e colocá-lo seu nome no livro de aço do Panteão da Pátria, que é um memorial destinado ali a homenagear heróis e heroínas nacionais, que de algum modo corroboraram ali para o engrandecimento da nação.
pilares, pessoal, um dos pilares aí da nova ordem mundial, né, o que vai reger a nova ordem mundial é a China, tá? Não se enganem pensando que é a Europa, que é os Estados Unidos, que é a Rússia, não. O pilar, a cabeça da nova ordem mundial é a China. E a China já dominou o Brasil por completo. A China comprou todas as fazendas de Goiás e está comprando as restantes em Minas Gerais e em outros estados. A China comprou a hidroelétrica brasileira e vem comprando tudo. A China comprou a imprensa e comprou totalmente os políticos. Ou seja, o Brasil já é da China. Não se enganem em pensar o contrário. Os candidatos aí de direita, né, que é a oposição, corre sérios riscos de ser eliminado futuramente. Pois bem, o Brasil fez exercício militar em Goiás com tropas da China pela primeira vez. Logo, Goiás é onde a China detém a maior parte das fazendas, né, do Brasil. Goiás é propriedade da China. E o exército brasileiro é um exército, ou é um exército burro, eu acredito que não seja, porque lá deve ter generais que pensam, ou então é um exército traidor. Lembrando que o exército, pessoal, defende o Estado, tá? Não tire essa ilusão que o exército defende o povo. Não defende, tá? O exército não foi feito para defender o povo. Foi feito para defender o Estado. Porém, o povo sustenta o Estado com dinheiro, com impostos, né? Aí engloba. Mas se o exército tiver que escolher entre o povo e o Estado, vai defender o Estado e descer o cacete no povo. Então, fiquem espertos e parem de tratar o exército como um amigo, tá? É um amigo porque defende o Estado e você depende do Estado, você é controlado pelo Estado, mas não é. Então, primeiramente, a China está fazendo exercícios, né, militares. Essa matéria é totalmente atual, tá, pessoal? É de setembro, 7 de setembro agora de 2024. E fazendo uma matéria atual aí, fazendo um treinamento atual agora, pela primeira vez em Goiás. E, pasmem, o que mais está me assustando, pessoal, o que mais me assusta é isso aqui, ó. Tá? Eu vou passar para vocês aqui. A Marinha une tropa dos Estados Unidos e China pela primeira vez em operação militar do Brasil. Então, pela primeira vez na história, desde a existência de Estados Unidos e China, pela primeira vez, esses dois países, que são arquirrivais no mundo, né? Estados Unidos é rival da China e vice-versa. Pela primeira vez, esses dois países estão aliados, fazendo treinamentos juntos. Aonde? Aqui no Brasil. Então eu acredito que há um tratado entre eles, tá? Entre essas duas potências, as duas maiores potências do mundo. Há um tratado, há um acordo deles estarem dividindo a riqueza do Brasil. Um vai ficar com a parte e o outro com a outra parte. E o exército brasileiro está totalmente junto com o governo, não sei, ou eles são burros, ou eles são perversos, estão sendo vendidos aí. Soldados não, pessoal, soldado é orelha seca. Soldado só cumpre ordem. Soldado não sabe nem o que está fazendo. Sargento, soldado, estou falando da elite, tá? Generais e governo. Ou eles são burros ou são perversos. Eu acredito que são perversos. Agora soldado não, soldado mandou, eles fazem sem saber o que está acontecendo. Mas já está aí ocorrendo um fato histórico entre esses dois países que estão se unindo, tá? Para um bem maior.
matéria atual, né, 11 de setembro de 2024. Eu não tinha colocado isso no documentário porque eu estava acabando os documentários, mas saiu essa matéria, eu estou entregando, eu estou aí interagindo, né, esta matéria aí para vocês, entregando essa matéria para vocês aí. E então nós temos que ficar de olhos abertos, principalmente na China, tá? Porque a China e os Estados Unidos têm um acordo, eles têm um acordo de estar dividindo o mundo, porque não é possível dois países arquirrivais estarem aí com esse projeto, tá? Então a China está usando a Rússia, os Estados Unidos está usando a Europa. No final das contas, a Rússia e a Europa vai rodar e esses dois países vão dominar e dividir o Brasil, e os brasileiros que aqui estão vão todos morrer, tá? E eu acredito totalmente no ataque biológico que eu vou estar passando para vocês agora. Mas antes de entrar nos ataques biológicos que nós vamos sofrer, eu queria passar algumas movimentações chinesas no Brasil de compras de nossas terras e nossas riquezas que já estão acontecendo há muito tempo, né, com autorização do governo federal e com autorização do exército e com a autorização da imprensa. Vejam só alguns projetos, alguns investimentos, algumas compras chinesas aqui no Brasil. Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Hoje conheça detalhes sobre os perigosos interesses do Partido Comunista Chinês à segurança alimentar dos brasileiros. E se você curte militarismo e as Forças Armadas do Brasil, aliste-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! Ainda que seja um dos maiores produtores de alimentos do mundo, a China é um país extremamente vulnerável no que diz respeito à sua segurança alimentar, visto que a produção interna de alimentos da China não é suficiente nem mesmo para alimentar metade de sua gigantesca população, com quase 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E sendo o Brasil o terceiro maior exportador mundial de alimentos, e caminhando para ser o maior até 2025, nosso país ocupa papel central na segurança alimentar chinesa. E é aí que começam as ameaças à segurança alimentar dos brasileiros. Desde que se deu conta do problema, o governo chinês tem avançado de maneira voraz na aquisição de terras rurais em outros países. Os chineses já são, por exemplo, os estrangeiros que mais possuem terras rurais na Austrália. Aqui, o apetite chinês é freado pelas diversas restrições legais impostas para a aquisição de terras por quem não é do país, principalmente no que diz respeito ao tamanho da propriedade. Mas isso pode mudar, caso o projeto de lei número 2963 de 2019 seja aprovado pelas casas legislativas e sancionado pelo presidente Bolsonaro. A regra geral passará a ser a possibilidade de estrangeiros, inclusive empresas estatais estrangeiras, poderem adquirir facilmente terras no Brasil, e restrições serão apenas medidas excepcionais. Com a liberação da compra de grandes propriedades rurais brasileiras para cidadãos e empresas de outros países, além de haver risco à soberania nacional pela concentração de terras em mãos de estrangeiros, também poderá haver risco à segurança alimentar da população brasileira, em especial pelo potencial desabastecimento do mercado interno com os alimentos produzidos no Brasil, mas que serão destinados aos países de origem dos investidores, no caso, a China. Outra área de interesse chinês sobre os recursos alimentares do Brasil é a pesca em nossa zona econômica exclusiva. As gigantescas frotas pesqueiras chinesas atuando no Pacífico e Atlântico Sul são motivo de grande preocupação. No Brasil, a voz mais constante sobre a ação de pesca ilegal tem sido a do comandante da Marinha do Brasil,
almirante de esquadra Ilques. No Seminário de Defesa Nacional, em 13 de novembro de 2020, ele mencionou a pesca ilegal não declarada e não regulamentada e a pirataria como as atuais principais ameaças, posição reforçada em outras oportunidades, como no lançamento do submarino S-41, o Maitá, agora em dezembro. Recentemente, um conglomerado empresarial chinês anunciou a intenção de investir 30 milhões de dólares no Rio Grande do Sul, no chamado Projeto de Pesca Integrada, que visa construir um polo pesqueiro com toda a infraestrutura no sul do Brasil, e uma frota de 400 barcos pesqueiros, necessitando para isso apenas autorização do governo do Rio Grande do Sul e incentivos fiscais do governo federal. Tal iniciativa pode ser uma estratégia para dar bandeira brasileira a uma frota pesqueira chinesa para atuar livremente no mar brasileiro e levar a maior parte do pescado para a China, de uma maneira muito parecida ao acordo que os chineses fizeram com o Uruguai. E você, combatente? O que o governo brasileiro deve fazer sobre tudo isso? Liberar para estrangeiros a compra de terras em todo o Brasil e dar incentivo fiscal para o polo pesqueiro chinês no Rio Grande do Sul, ou negar tudo isso? E se você gostou do vídeo, deixe seu like e junte-se a nós se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificações. E não esqueça de compartilhar em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, para que outros patriotas possam tomar conhecimento desta situação. E até a próxima missão. Um forte abraço! Boa noite, bem-vindo ao Jornal da NTD. Eu sou Emanuele Couri. Já imaginou pedir permissão ao Partido Comunista Chinês para aterrissar em seu próprio país? Ou ser impedido de alugar sua casa pela China? Ou ter um general mandarim observando as atividades do Exército Nacional? Situações como estas observadas no exterior foram a preocupação de muitos brasileiros com a possibilidade do fim de impedimentos para a China comprar terras no Brasil sendo discutida. Carlos Marighella, comunista e terrorista brasileiro, esteve em pauta após eventos recentes. Confira um caso onde ativistas radicais, não no Brasil, mas nos Estados Unidos, referenciaram sua obra, incluindo instruções sobre o uso do crime para fins de militância. Disse mais, hoje, no Jornal da NTD. A aquisição de grandes quantidades de terra no mundo pela China frequentemente visita os holofotes. O assunto voltou a ser discutido no Brasil no mês passado, com muitos citando um projeto de lei em especial. É o PL 2963 de 2019. O documento removeria uma série de restrições para aquisição e exploração de terras por pessoas de fora do país. Permissões para estrangeiros inclusas no projeto abrangem o fim de certos limites de tamanho para a posse de imóveis rurais e a possibilidade de aquisição de até 25% da área de municípios. Mas ainda segundo o PL, se um cidadão do exterior for casado com uma pessoa brasileira em regime de comunhão de bens, este limite de 25% não se aplicaria, ou seja, seria supostamente possível para pessoas de outras nacionalidades adquirir, a depender das circunstâncias, uma quantidade indefinida de terras. O projeto aprovado no Senado ainda precisa de aprovação da Câmara dos Deputados e do Presidente da República para se tornar lei. A China tem sido uma compradora voraz de terras mundo afora, recebendo denúncias incluindo espionagem, violação de soberania e risco à segurança nacional em diferentes países e foi apontada como uma das principais interessadas na aprovação do PL. Seria possível, a partir deste projeto, grandes compras de terra por parte da China no Brasil? Isso se concretizando, que risco de fato o país correria? Quais os possíveis interesses envolvidos na aprovação de um PL como este e que partidos políticos o apoiam? Nilo Ourique, o CEO da Nilo Imóveis, firma especializada em venda de propriedades rurais, disse já ao Canal Rural que investidores da China, entre outros, se destacam como interessados. Estariam à espera somente da mudança na legislação para comprar áreas maiores que 5.000 hectares em diversas regiões do país. Entre 2011 e 2020, compras chinesas de terra no exterior totalizam uma área 7 vezes maior do que as aquisições estadunidenses,
o Washington Post citou a China como o país mais ativo mundialmente no comércio de terras. Por um lado, houve argumentos quanto aos benefícios econômicos do investimento mandarim em imóveis rurais, que poderia trazer investimento ao Brasil, mas há dúvidas tratando-se dos riscos envolvidos. O gestor estadunidense de fundos de investimento Kyle Bass relatou uma experiência que vivenciou o programa American Thought Leaders, do Epoch Times, mídia irmã da NTD. Confira. Ele casualmente apontou para a frente do carro, apontou para o portão e disse: "É onde a sede chinesa no Texas está." E eu disse: "Com licença?" E eu disse: "Para o carro." Ele disse: Não, eles têm câmeras por toda parte, eles vão vir atrás de mim." E eu disse: "Estamos no Texas, pare o carro, ninguém virá atrás de você aqui." Ele se referia a uma visita que realizou em um parque eólico do Texas. Foi descoberto que um general do Exército de Libertação Popular, as Forças Armadas da China, comprou mais de 130 mil acres de terra lá. Ocorre que, apesar da finalidade dada às terras, não há muito vento na área. Nós nunca construiríamos um parque eólico onde fizeram esse. E então, há uma razão estratégica para esse general ter adquirido toda essa terra. E ele, novamente, fez isso de uma maneira insidiosa. Entretanto, o terreno é logo ao lado de uma grande base aérea dos Estados Unidos. O general fez as aquisições através de um testa de ferro. Ele arranjou um empresário local de Lufkin, no Texas, para ser laranja dele e comprar todas as propriedades para que nenhum dos proprietários soubesse que estavam vendendo para um general chinês. Bass citou suspeitas sobre o motivo da aquisição. Minha opinião é que a razão pela qual ele comprou o parque eólico e quer colocar turbinas de 700 pés lá é que isso o conecta diretamente à nossa rede elétrica. Bem, conectá-lo diretamente à nossa rede elétrica é algo que nunca deveria acontecer. Temos plena certeza de que os chineses e os russos, os norte-coreanos e os iranianos querem intervir em nossa infraestrutura crítica. Estamos certos de que eles querem fazer isso e de que eles têm capacidade para fazer isso. Na Austrália também apontaram-se casos de perda de soberania. Uma imobiliária chinesa comprou a concessão de uma ilha no país e então barrou os cidadãos australianos de acessá-la, ou até de locar suas casas lá via Airbnb. Noutra ocasião, a China adquiriu uma concessão de 100 anos do aeroporto de Merredin. Agora, cidadãos da Austrália não podem aterrissar no próprio país através do local sem a aprovação de uma firma estatal do Partido Comunista Chinês. Situações do tipo foram a preocupação de muitos brasileiros à época da aprovação da proposta referida no Senado Federal. Em sua consulta pública ao tramitar no Senado, o PL recebe grande reprovação popular, com mais de 99% dos que opinaram dizendo que não estavam de acordo com ele. Entidades de classe como a Associação Brasileira dos Produtores de Soja se opuseram também ao PL. Mas apesar da rejeição popular e de parte da classe dos latifundiários, a proposta segue. Ulrich, o CEO mencionado, disse quando a proposta foi à Câmara dos Deputados: "Havia um lobby muito grande para que isso acontecesse. A gente estava observando, agora entrou na pauta e foi para frente." O PL é de autoria do senador Irajá Abreu. Em 2019, com o projeto em tramitação, Irajá viajou à China. Em sua visita, ele confirmou uma intensa agenda, incluindo encontros com empresas locais e com o Partido Comunista Chinês. À época, em uma entrevista à rádio estatal chinesa, CRI, ele destacou oportunidades de negócios com os chineses, mencionando seu projeto de lei e também o leilão do 5G nacional. O congressista é filho de Cátia Abreu, acusado de fazer lobby a favor de fornecedores de rede 5G da China no Brasil. Seriam integrantes da assim chamada Bancada da China no Congresso Nacional. O relator do PL no Senado foi o presidente da Câmara Alta, Rodrigo Pacheco. Pacheco felicitou o líder do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, à ocasião do centenário do PCC, mas o fez com discrição. O fato somente veio a conhecimento público depois que Yang Wanmin, o embaixador da China no Brasil, lhe agradeceu em um tweet. O presidente Jair Bolsonaro garantiu no ano passado que vetará o projeto quando tiver em mãos. Marighella no exterior. Um grupo radical nos Estados Unidos tem usado as teorias de um brasileiro como guia para seus atos, isso de acordo com a Far Left Watch, organização que monitora a atividade de grupos de extrema esquerda. A Redneck Revolt, grupo auto-intitulado antirracista e antifascista, foi exposto nas redes sociais pela Far Left Watch em 2017.
A organização também apontou em um post o uso do livro O Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, de Carlos Marighella, comunista e terrorista nascido em Salvador pelos ativistas. O manual estava anexado no site oficial do Redneck Revolt. Na obra, publicada em 1969, o autor discorre em detalhes sobre estratégias de guerrilha, incluindo crime organizado e terrorismo, e até mesmo execuções. O intuito era orientar revoltas armadas contra o regime militar brasileiro vigente à época. Carlos Marighella foi o fundador da Ação Libertadora Nacional, a ALN, grupo que participou do notório sequestro do embaixador norte-americano Charles Burke Elbert em 1969. O resgate concedido para a soltura de Elbert foi a libertação de 15 presos políticos, entre eles José Dirceu. Filiado ao Partido Comunista Brasileiro em 1950, Marighella foi convidado pelo Partido Comunista Chinês para conhecer de perto o movimento revolucionário da China, permanecendo por 2 anos, em 1953 e 1954 na China, posteriormente passando por Cuba e União Soviética. O Senado e a Câmara dos Representantes do Estado de Washington reconheceram o perigo de grupos extremistas marxistas inseridos nos Estados Unidos. Em julho de 2020, fizeram uma petição solicitando ao então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a investigação de grupos extremos, entre eles o Redneck Revolt, devido aos seus laços com terroristas internacionais e a outras organizações criminosas. O documento reitera as denúncias históricas citadas. Nele se lê: Redneck Revolt publicou online um manual de treinamento de terror intitulado Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, escrito por Carlos Marighella, um comunista e terrorista brasileiro envolvido no sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke, em 1969. E as táticas defendidas naquele manual foram usadas por organizações marxistas violentas nas ruas do estado de Washington e em Oregon. Depois da denúncia do Far Left Watch, o grupo esquerdista removeu em 2018 o Mini Manual do Guerrilheiro Urbano de seu site oficial. Isso é tudo por hoje no Jornal da NTD. Obrigada por assistir e até a próxima! No dia 19 de maio de 2019, o ex-presidente americano Donald Trump dava uma entrevista à rede de TV americana Fox News, na qual ele prometia não deixar a China se tornar a maior economia do mundo. E acredite, essa preocupação tinha um bom motivo. Mas se você duvida disso, aqui vai uma pergunta. O que o segundo maior porto do Brasil, a sede da União das Nações Africanas, e o segundo maior porto da Holanda têm em comum? Os 3 são investimentos da China. Sem dúvida, a cada dia que passa, a China expande silenciosamente sua zona de influência ao redor do mundo e põe em prática seu lento e brutal plano de expansão, elaborado há várias décadas atrás. Quando o líder chinês Deng Xiaoping instituiu diversas reformas que terminaram por transformar um país miserável numa superpotência mundial. E se tem um lugar no mundo onde a China avança a passos largos com seus planos, é o Brasil, posto que o capital chinês já fez e continua fazendo vários investimentos da ordem de bilhões aqui no nosso país. Por isso, se você quer entender por que e como a China está comprando o Brasil, continue com a gente, porque vamos explicar tudo nesse vídeo. Em 1978, o líder chinês Deng Xiaoping começou a implementar as medidas que fariam profundas mudanças na China comunista e mudaria de vez o futuro do país mais populoso do mundo. Nessa época, a China estava estagnada após a Guerra Civil, a qual teve como vencedores os comunistas, que por sua vez implantaram medidas cujas consequências foram milhões de mortes, a exemplo da Revolução Cultural de Mao Tse-tung. Vendo as consequências negativas de um modelo comunista tradicional, Deng Xiaoping resolveu que a China iria adotar algumas medidas capitalistas. Nesse modelo proposto por Deng, seriam aceitas a propriedade privada, as empresas privadas e investimento estrangeiro em regiões específicas, chamadas de zonas econômicas especiais. Com o passar dos anos, a China conseguiria se tornar a economia de mais rápido crescimento com sustentabilidade em toda a história econômica.
Com essa melhoria econômica, a China conseguiu retirar mais de 800 milhões de cidadãos chineses da pobreza e hoje já é uma superpotência global que amedronta até mesmo o poderoso Estados Unidos. O Brasil hoje é o lugar com mais investimentos chineses no mundo, chegando a cifras de 5,9 bilhões de dólares somente no ano de 2021. Os exemplos de investimentos das empresas chinesas são vários, dentre eles: a compra da concessionária de energia CPFL pela State Grid. A China Three Gorges adquiriu algumas hidrelétricas da estatal CESP. E, com certeza, uma das principais aquisições foi a do terminal de containers do Porto de Paranaguá, sendo que outro investimento relevante da China foi nos campos de extração de pré-sal, com acordos chegando a 7 bilhões de dólares. O ramo de mídia e comunicação também não fica de fora do grande apetite chinês, com a celebração de acordos para a cooperação entre empresas chinesas, a Rede Globo e o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Porém, a grande tacada da China ao realizar seus negócios, segundo alguns especialistas, é a estratégia de usar rinocerontes brancos. Essa estratégia consiste na compra de empreendimentos internacionais por empresas privadas chinesas, de modo a não levantar suspeitas das autoridades locais. Após isso, o próximo passo é estatizar essas empresas privadas sob a alegação de dificuldades financeiras, trazendo total controle dos empreendimentos para o governo chinês. Outra tática para driblar as barreiras quando não são permitidos investimentos de empresas estrangeiras em alguns setores é comprar uma participação em empresas nacionais para ter acesso a esses empreendimentos restritos ao capital nacional e depois terminar de comprar o que havia sobrado daquelas empresas, de modo que tudo terminará sendo 100% de propriedade chinesa. Mas a essa altura do vídeo você deve estar pensando: tem algum motivo razoável para tudo isso? E sim, com certeza tem. E antes de apresentar os motivos pelos quais a China vem comprando diversas empresas no Brasil, deixa eu só pedir para vocês se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo para vocês. Bom, como dissemos anteriormente, há sim um motivo para a China estar fazendo tantos investimentos no Brasil. Entretanto, a grande questão é: como essas aquisições se ligam ao plano de dominação chinês? E a resposta é a iniciativa Belt and Road, ou Nova Rota da Seda, que na prática significa a monopolização da rede de comércio mundial e visa desenvolver rotas comerciais e promover infraestrutura ao longo dessas rotas, além da expansão da sua influência global e da aquisição de novos parceiros econômicos. O projeto Belt and Road se resume em adquirir portos, gasodutos, usinas de energia, mineradoras e empresas de comunicação, além da construção de ferrovias e fábricas. E os objetivos são nítidos. Com esse projeto, a China planeja diminuir as zonas de influência americana e aumentar as zonas de influência, além de, claro, ganhar muito dinheiro com isso. E, obviamente, esses projetos não envolvem somente o Brasil, já que a China possui participação em 96 portos ao redor do mundo, sendo que dentre os 15 maiores portos do mundo, todos têm participação chinesa, com destaque para o enorme porto de Roterdã, na Holanda, e para o porto da Antuérpia, na Bélgica. A África também é um destino relevante do capital chinês. No continente, a China investe pesado em energia. Foram 23 bilhões e meio de dólares destinados somente para a energia renovável, e mais 13 bilhões e meio foram destinados para os combustíveis fósseis. Além disso, o setor de transportes foi outro alvo chinês, com 19,3 bilhões investidos. O fato é que a China tem bastante apoio na África, que foi construído no decorrer dos anos, inclusive com a construção da sede da União Africana, que é uma instituição internacional que promove a integração entre países africanos. A China, sem dúvida, já é uma superpotência econômica, além de um ótimo exemplo de superação, porque sair de uma economia despedaçada pelo comunismo tradicional e embarcar num ritmo de crescimento de ordem nunca antes vista não deve ter sido tarefa fácil. E após tudo isso, a China ainda põe em prática um plano silencioso para retirar o poder dos Estados Unidos, que já vinha como líder incontestável do desenvolvimento mundial desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, para derrotar os Estados Unidos, a ideia não é disparar uma bala sequer, mas sim prosseguir com a estratégia da China de adquirir negócios ao redor do mundo, numa tentativa de pôr em prática sua iniciativa Belt and Road e expandir seu poder econômico,
e, por consequência, aumentar suas zonas de influência onde havia predominantemente dominação americana. E é aí que entra o Brasil, justamente por ser uma das maiores economias do mundo. É provável que, com os anos, a China realmente tenha cada vez mais força de opinião no nosso território. E aí, até quando você acha que dura a liderança econômica dos Estados Unidos? Você acha que a China vai mesmo dominar os investimentos no Brasil? Então comenta aqui embaixo para sabermos sua opinião. Mas se tem alguém que não gosta nem um pouco dessa ideia de dominação chinesa é Taiwan, já que a China diz ter autoridade sobre o território e demonstra querer anexá-lo. Enquanto isso, os taiwaneses fazem de tudo para evitar que isso aconteça. Inclusive, ameaçam usar a tecnologia mais importante do mundo para isso. Nos últimos 15 anos, a China se consolidou como o país estrangeiro mais importante para o Brasil em termos econômicos, tornando-se desde 2009 o maior parceiro comercial da nação, investindo mais de 60 bilhões de dólares até 2020. Nesse contexto, 17% desse valor foi destinado até agora para a região Nordeste, que tem se tornado um dos principais centros dos investimentos chineses no Brasil. Tanto que grandes empresas chinesas como a Huawei e BYD estão fornecendo seus produtos e serviços e expandindo seus investimentos no Nordeste, inclusive com a BYD assumindo a ex-fábrica da Ford em Camaçari e anunciando a ampliação do investimento no Brasil para 5,5 bilhões de reais. No entanto, esses interesses chineses no Brasil despertam dúvidas em relação à crescente dependência econômica que a nação está tendo da China, com quase 1/3 das exportações brasileiras tendo como destino o país asiático. E nesse vídeo, vamos entender como a China está comprando o Nordeste brasileiro e quais motivos explicam tantos investimentos na região a curto prazo. Nesse sentido, para entender como a China tem projetado a sua influência pelo planeta nos últimos tempos, é necessário voltarmos para 1978, quando Deng Xiaoping assumiu o poder na China e promoveu profundas reformas econômicas e sociais até 1992, tirando mais de 800 milhões de pessoas da pobreza e transformando a China em uma das economias de mercado que mais crescem em todo o mundo no século XXI. Com a nação chinesa entrando no século XXI com propósitos bem definidos, visando acima de tudo a expansão econômica, crescendo em média quase 9% ao ano, e consolidando-se globalmente como a segunda maior potência econômica no ano de 2010. Todavia, inicialmente a política chinesa em relação à expansão do seu soft power ainda se mantinha incerta, já que o país asiático passava por algumas mudanças internas de expansionismo econômico e ampliação do seu modelo de desenvolvimento, que permitiu à China dobrar o seu PIB entre os anos de 2002 e 2006, tornando-se desde então o centro mundial da manufatura graças à disponibilidade de mão de obra barata e um dos maiores mercados consumidores de toda a Terra. Nessa perspectiva, a consolidação da política externa da China visando expandir o seu soft power surge pela primeira vez como propósito da nação no ano de 2007, quando o presidente do país na época, Hu Jintao, reconheceu a importância do renascimento da cultura chinesa pelo mundo e estabeleceu princípios essenciais para a imagem da China como uma nação de ascensão pacífica e harmoniosa. Por outro lado, essa premissa foi ampliada a partir de 2014, quando o presidente chinês Xi Jinping lançou a base para o protótipo que colocaria a China como ator essencial na ordem mundial, promovendo para outras nações, especialmente do sul global, o modelo de ascensão chinesa, através de fundos de desenvolvimento, empregos estatais, empréstimos e pelo Banco de Desenvolvimento dos BRICS. E assim, estima-se que ao todo a nação destine mais de 10 bilhões de dólares para projetos em outros países, objetivando manter a sua imagem como um parceiro estratégico único. E esse esforço da China vai mais além, dado que enormes projetos relacionados à infraestrutura na Ásia e na África estão sendo financiados pelo país, como a iniciativa Belt and Road, popularmente conhecida como Nova Rota da Seda, que conectará o comércio eurasiático por meio de infraestrutura terrestre e naval, beneficiando mais de 140 países. E somados a isso, podem ser incluídos inúmeros projetos chineses por diversos países. Tanto que para sustentar inúmeras iniciativas de infraestrutura ao redor do mundo,
Estimativas apontam que a China tenha gastado mais de $1 trilhão na última década, apoiando assim cerca de 3 mil projetos, com perspectivas de que esses gastos aumentem exponencialmente nos próximos anos. Sendo assim, como resultado do esforço chinês em se popularizar mundialmente como um aliado econômico e parceiro para diversos países, disposto a contribuir com o desenvolvimento mútuo, garantiu à China o poder de influência e popularidade sem igual, construindo um soft power bastante consolidado nesse quesito. Segundo uma pesquisa realizada pela empresa de pesquisa de opinião Gallup no ano de 2019, a média de aprovação global da China superou a dos Estados Unidos com 34%, sendo os americanos com apenas 31%, com essa sendo a maior aprovação da China desde 2009. Logo, é bastante visível que o modelo chinês de gastar bilhões investindo em outros países como forma de potencializar o seu soft power tem sido essencial para alcançar resultados positivos e melhorar a imagem do país em toda a Terra. E tal questão também envolve nações como o Brasil, por exemplo, com destaque para a forte presença de projetos de empresas chinesas em quase todas as regiões do país, com mais intensidade na região Nordeste, incluindo os mais diversos setores da economia na região, que variam desde o ramo automobilístico, energético e também de infraestrutura. Diante disso, surge a pergunta sobre o porquê a China investe tanto no Nordeste brasileiro. Primeiramente, é necessário citar que os investimentos chineses no Nordeste brasileiro surgem em conformidade com o interesse da China pelo Brasil, dado que em menos de 2 décadas o país sul-americano acabou tornando-se o alvo preferencial dos investimentos chineses na América Latina. Além de que desde 2009, a China é a maior parceira comercial do Brasil. No ano passado, as exportações brasileiras para a China ultrapassaram os $100 bilhões, sendo diversificado entre diversos produtos como soja, minério de ferro e o petróleo. Para se ter uma ideia, em 2001 os Estados Unidos representavam 24% das exportações do Brasil, enquanto a China representava apenas 3% nesse período. Mas atualmente, os Estados Unidos representam apenas 11% das exportações brasileiras, enquanto a China é responsável por incrível 27% das exportações, algo que representa um aumento no comércio bilateral de 37 vezes nos últimos 23 anos. Com isso, não surpreende o fato de que hoje 20 dos 27 estados brasileiros detém a China como principal parceiro comercial. Além disso, outro fator determinante nessa situação está a necessidade da China por parcerias estratégicas, em um momento que o país necessita de mais recursos alimentícios e energéticos para sustentar a sua mega população de 1,4 bilhão de pessoas, que a coloca como o segundo país mais populoso do mundo, atrás apenas da Índia. Sendo assim, mesmo com a China sendo uma grande produtora agrícola, responsável por alimentar 1/5 da população mundial, naturalmente com o seu desenvolvimento econômico a demanda alimentar e energética da nação tem crescido, fazendo com que entre 2000 e 2020, o índice de autossuficiência alimentar do país tenha caído de 94% para apenas 65%. Ou seja, a China já não é mais capaz de suprir a sua demanda por alimentos. A análise no ponto de vista energético é parecida, com aproximadamente 70% do petróleo consumido em território chinês sendo importado, principalmente de grandes mercados produtores como o Brasil, por exemplo, com a nação sendo essencial na garantia da estabilidade chinesa, visto que 90% das exportações brasileiras dedicadas à China são compostas por commodities, alimentos e manufaturados à base de recursos naturais. Dado o exposto, é válido afirmar que com a expansão do comércio e investimento da China no Brasil, naturalmente o Nordeste brasileiro surge como um dos principais destinos dos investimentos chineses, dado a vasta quantidade de recursos naturais na região. Um bom exemplo disso é o enorme potencial energético disponibilizado pelo Nordeste para a produção de energia verde, algo muito cobiçado pela China conforme os esforços do país em alcançar não apenas novos fornecedores energéticos, mas acima de tudo potencializar a diversificação da sua matriz, com base em fontes renováveis.
E nesse ponto, o potencial energético e de produção disponíveis no Brasil tem chamado a atenção dos chineses nos últimos anos, e torna-se compreensível o volume de investimentos que a China tem alocado para o país sul-americano nesse setor, mais precisamente para o Nordeste brasileiro por meio de suas empresas, como é o caso da maior empresa de energia chinesa, a CGN Energy, que mantém presença no Brasil através da CGN Brazil Energy, a qual apresentou novos projetos de expansão de novos centros para a geração de energia eólica no Nordeste, tendo em vista o destaque da empresa nesse setor, com empreendimentos no sul da Bahia que somam mais de R$1 bilhão. Atualmente, a empresa segue com novos planos para o desenvolvimento de energias renováveis, que podem somar R$355 milhões no Nordeste. E pode-se incluir a isso o intenso investimento da gigante chinesa BYD no Brasil para a produção local de carros elétricos, com atualmente a empresa sendo líder mundial em volume de vendas de carros elétricos, superando até mesmo a Tesla com uma margem de vendas superior em 62% o número de vendas da gigante americana, vendendo mais de 3 milhões de unidades. Recentemente, no dia 18 de março de 2024, a BYD acabou anunciando o aumento nos seus investimentos para o Brasil, saltando de 3 bilhões de reais para 5,5 bilhões de reais em seu projeto no Nordeste, que permitirá ampliar a produção de carros elétricos e híbridos no Brasil, por meio de 3 fábricas em Camaçari, na Bahia, assumindo a antiga fábrica da Ford na região e anunciando a ampliação de 80% no investimento da fábrica, o que gerará mais de 5 mil empregos diretos e indiretos nos próximos anos. Com isso, os recém-anunciados investimentos no Nordeste surgem no ápice da influência chinesa na região na última década, visto que entre 2010 e 2020, o Brasil acabou recebendo 47% do total investido pelo país asiático na América do Sul, direcionando grande parte das empresas e indústrias brasileiras nos mais variados setores para a China, principalmente dos estados do Nordeste, que têm buscado no mercado chinês soluções mais acessíveis quando comparadas com empresas ocidentais, algo reforçado por uma constante visita de governadores e vice-governadores da região ao país asiático buscando maiores investimentos. Tal questão explica o motivo de empresas chinesas de tecnologia como a Huawei e ZTE estarem negociando e fornecendo diversos serviços relacionados à instalação de redes de fibra ótica na região, além de empresas de vigilância como Dahua e Hikvision já fornecerem equipamentos e sistemas de monitoramento para os governos de Pernambuco e Bahia. Em contrapartida, mesmo que seja extremamente benéfico o constante deslocamento de capital estrangeiro vindo da China para o Nordeste, é válido afirmar que essa expansão de investimento também significa o surgimento de projetos polêmicos, como é o caso do polêmico projeto chinês que visa construir uma cidade do futuro, com um orçamento de 9 trilhões de reais no município de Mataraca, no litoral norte da Paraíba, algo que aumentaria o tamanho da cidade de 10 mil para 3 milhões de habitantes, e representaria o maior projeto de investimento da história do Brasil. Para efeitos de comparação, esse valor do investimento anunciado é próximo ao PIB brasileiro, além de representar 450 vezes o orçamento da Paraíba. Sem contar que a empresa apresenta um capital social de apenas 800 bilhões de reais, e a suspeita de que a obra seja a cópia de um projeto de um escritório dinamarquês para um distrito futurista na cidade de Shenzhen, na China. Sendo assim, suspeitas de irregularidades levaram a esse projeto estar sendo investigado pelo Ministério Público do Estado. Portanto, o Nordeste brasileiro surge como um dos principais destinos de investimentos chineses na América Latina, oferecendo um grande potencial em diversos setores, como de carros elétricos, geração de energias renováveis e principalmente no desenvolvimento do Nordeste como um polo de produção e inovação a nível nacional. Com isso, a China consegue expandir o seu soft power e também buscar uma alternativa para a sobrevivência do seu modelo de crescimento a longo prazo. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo. É uma cidade na Paraíba, a 120 quilômetros de João Pessoa. Em breve, receberá um porto de águas profundas e uma cidade planejada,
moderna e internacional, estendendo-se por mais de 110 quilômetros quadrados. O financiamento, 9 trilhões de reais por um consórcio chinês com experiência em Dubai, Catar e Egito. Mas qual a razão para a escolha de Mataraca e o que esperar deste grandioso projeto? Este vídeo traz detalhes sobre essa iniciativa, a maior já vista no Brasil. Localizada com precisão no canto nordeste do estado da Paraíba, bem na fronteira com o Rio Grande do Norte, a cidade de Mataraca se destaca por sua população acolhedora, que somava, até o último censo realizado pelo IBGE em 2020, mais de 8.500 pessoas. Este município, apesar de sua vasta área territorial, que se estende por 174 quilômetros quadrados, possui uma zona urbanizada consideravelmente pequena. A economia local gira em torno de 225 milhões em termos de produto interno bruto, com uma ênfase significativa no turismo, impulsionado por suas praias de beleza estonteante e na exploração de minérios, dentre os quais o titânio se destaca notavelmente. Este mineral, precioso e bastante procurado no mercado internacional, é extraído principalmente na parte mais nordeste do território municipal, especificamente na mina de Guaju. Interessantemente, a maior parte do titânio produzido é destinada à exportação, especialmente para os Países Baixos, exigindo um trajeto de aproximadamente 1h30 até o porto de Cabedelo para o transporte das cargas. Essa atividade de mineração, iniciada pela empresa Tibras, no ano de 1971, marcou o começo da exploração de recursos minerais em Mataraca, mas desde então o município viu poucos investimentos significativos nessa área. Uma virada no jogo ocorreu há 3 anos, quando representantes do Grupo Brasil CRT, originários da China, iniciaram negociações com a Prefeitura de Mataraca. O objetivo era ambicioso: construir um novo porto e promover o desenvolvimento urbano da cidade. Em dezembro de 2023, a assinatura de um protocolo de intenções trouxe a promessa de mudança mais perto da realidade, reunindo figuras importantes como políticos, investidores e o presidente da Federação das Associações de Municípios da Paraíba. As obras são esperadas para começar em breve, com uma parcela do investimento já liberada para dar início a esse projeto. O futuro porto, que busca inspiração no design offshore do Porto de Penn, tem a expectativa de criar um impacto significativo no emprego local e regional, gerando mais de 100 mil postos de trabalho diretos e indiretos durante sua construção. Este modelo offshore, uma inovação na infraestrutura portuária, caracteriza-se por sua localização distante da costa, frequentemente estabelecido sobre as águas do mar. Esta característica permite que navios de grande porte atraquem com mais facilidade, um avanço em relação às limitações encontradas no Porto de Cabedelo. Além disso, a escolha por um porto offshore oferece uma flexibilidade sem precedentes na seleção do local, liberando o projeto das restrições geográficas típicas das áreas costeiras. Construir um porto com essas características não é tarefa fácil. Requer um conhecimento técnico avançado e uma capacidade de superar desafios ambientais e logísticos significativos. No entanto, o grupo responsável pelo projeto em Mataraca já demonstrou sua competência e visão por desenvolver cidades inteligentes em locais renomados globalmente, como Dubai, Catar, Singapura e Egito. O impacto desse empreendimento vai além das fronteiras de Mataraca, prometendo trazer benefícios econômicos significativos em nível nacional e estabelecer um marco em termos de inovação e desenvolvimento sustentável no setor portuário, transformando a região em um exemplo de progresso e prosperidade. O Porto de Mataraca está destinado a se tornar o mais significativo do Nordeste brasileiro e possivelmente de todo o Brasil. Este porto terá capacidade para receber os maiores navios existentes, graças à sua completa infraestrutura. Sua localização estratégica é um diferencial. Importante destacar que os lucros gerados por este empreendimento serão reinvestidos na própria cidade, contribuindo para alcançar os objetivos de desenvolvimento pretendidos.
A expectativa é que as obras sejam finalizadas em 36 meses a partir do início da construção. A cidade internacional de Mataraca, meticulosamente planejada, visa ser um complexo abrangente de infraestruturas. Ela oferecerá uma variedade de residências, atendendo desde famílias a solteiros em apartamentos modernos. Assim, espera-se atrair uma população diversa. A cidade também se destacará como um centro comercial e industrial, contando com a presença de empresas inovadoras e espaços comerciais vibrantes. Serão inclusos serviços variados, áreas de lazer, instituições educacionais de renome e infraestrutura de saúde de ponta. No que se refere a lazer e esporte, a cidade contará com instalações modernas, incluindo um estádio e diversos ginásios. O planejamento urbano prevê ainda prédios públicos e comerciais que enriquecerão o visual da cidade, além de um shopping center repleto de opções para compras e entretenimento. No âmbito industrial, o projeto atrairá investimentos de grandes corporações internacionais, incluindo empresas chinesas interessadas no mercado brasileiro. A mobilidade urbana será um ponto alto, com a implementação de um sistema de metrô eficiente e outros meios de transporte inovadores. A cidade de Mataraca não deixará de lado a agricultura sustentável, incorporando práticas avançadas para assegurar a autossuficiência alimentar e impulsionar a economia local. Com essa visão integrada, o projeto almeja promover o desenvolvimento não só da região do litoral norte da Paraíba, mas também contribuir significativamente para o progresso do estado como um todo, evidenciando um futuro promissor para Mataraca e seus habitantes. Em 5 anos a contar do começo das obras, espera-se a conclusão de um projeto grandioso. Por que Mataraca foi a escolhida pelos investidores chineses do Grupo Brasil CRT, situado em Minas Gerais, ainda é um enigma. Eles elogiaram as qualidades marítimas da área, destacando a profundidade perto da costa e as possibilidades logísticas, mas omitiram a menção à rica reserva mineral da região, um detalhe que não passou despercebido pelos locais. Segundo os empresários da China, a expectativa é que a nova estrutura portuária e a cidade acolham uma população fixa de 250 mil habitantes, tendo a capacidade de receber até 1 milhão de turistas de uma vez. Porém, surgiram dúvidas quanto à originalidade do projeto, pois as imagens apresentadas são idênticas às de outro empreendimento em Shenzhen, na China. Essa semelhança trouxe à tona a prática chinesa de replicar pontos famosos globais, que vai desde versões de cidades europeias até imitações da arquitetura norte-americana, a exemplo da cópia da Torre Eiffel, em Tianducheng. Além disso, o valor divulgado do investimento, 9 trilhões de reais, provocou incredulidade. Esse montante desafia a lógica econômica, sendo bem parecido com o Produto Interno Bruto, PIB do Brasil, e excedendo em centenas de vezes o orçamento do estado da Paraíba para o ano de 2023. O investimento é ainda 12 vezes superior a esse valor do intercâmbio comercial sino-brasileiro. Esse ousado projeto em Mataraca tem gerado muitas conversas. Você consideraria visitar a cidade uma vez finalizada? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e não esqueça de ver o que os outros estão falando a respeito. Enquanto isso, o maior rival da montadora chinesa de carros elétricos, Elon Musk, começa sua ousada caminhada fora dos carros elétricos. Com o sucesso da Tesla, sua outra marca, a Neuralink, fez seu primeiro implante em cérebro humano. Isso mesmo, já temos o primeiro ser humano com um chip eletrônico no cérebro. A China tem uma visão abrangente para remodelar o mundo e os países estão ouvindo. Ou seja, até os Estados Unidos estão aí junto com a China, tá, pessoal? Estão se rendendo à China. Tanto que esse treinamento militar conjunto desses dois países aqui no Brasil fortalece totalmente essa ideia. Então, quem vai ditar a nova ordem mundial vai ser a China. A China tem bilhões de chineses e a China está sucumbindo através da sua safra, através do local onde tem ali, né, clima extremo. Então
eles vão expandir esse povo para outros territórios. E principalmente acredito que a China, o povo chinês vai vir para o lugar do povo brasileiro aqui no Brasil, tá? Nós vamos ser substituídos por uma parte do povo chinês e resto com robôs de inteligência artificial. A ideia é essa, mas eles vão eliminar muitos chineses também. Eles vão eliminar muitos americanos, entendeu? Eles vão selecionar chineses, americanos, a elite dessas grandes potências e os humanos, os seres humanos da América Latina, os américos latinanos, né? Os latinos, américo latinano, que coisa horrível, né? Tô brincando, tá, pessoal? Os latinos, nós latinos, nós estamos correndo um grande risco de ser extirpado, eliminado da face da Terra. E eles têm apenas a essência, um plano de Hitler, né? Tem a essência aí do sangue deles. Então isso já está acontecendo. Então você pode ver que o Brasil, a China, quero dizer, a China já tem aí o controle de muitos países que estão aí, né? É um plano diabólico e mais diante do que está acontecendo necessário, tá? Para eles estarem sobrevivendo também, porque se deixar do jeito que está, todo mundo vai morrer. Então eles têm que diminuir para sobreviver. Eles têm que diminuir para sobreviver, tá? Só que eles escolhem quem vive e quem morre. O problema é esse. Vamos falar um pouco a respeito do plano biológico aqui no Brasil. Vamos ter daqui a pouco uma doença totalmente fatal aqui no Brasil. Eu acredito que isso já está sendo preparado, tá? Essa doença aí, Mpox, que está aí, outras doenças, chikungunya. Você pode perceber que muitas doenças primárias estão acontecendo no Brasil. Primárias como assim? Doenças que não tem no mundo, mas já está acontecendo aqui. Começa aqui, nascer aqui. Então são várias. Nós temos a chikungunya, zika vírus, são umas delas. E temos outras doenças também, a vaca louca. Nós temos a doença da gripe aviária, nós temos a doença da HN1, nós temos a doença da Mpox agora. Tudo está aqui no Brasil, sem contar as mutações do coronavírus, né? A Omicron. Então, dentro dessas doenças vai ser o gatilho para surgir uma doença fatal aqui no Brasil. Fatal. E com a ajuda de outras coisas aí. Você pode ver que a Sinovac anunciou um investimento de 100 milhões para a produção de imunobiológicos e terapias avançadas no Brasil. Vocês têm essas terapias avançadas, pessoal? É uma união do Brasil com a China, tá? Sinovac, a Coronavac com o Brasil aí, onde em Pequim a Sinovac é chinesa, tá? E investiu 100 milhões em desenvolvimento de terapia celular aqui no Brasil. Então nós estamos muito expostos a um ataque biológico chinês, que vai acontecer. Tá? Não se engane não que vai acontecer. Um grande ataque e diante disso um grande controle, e onde as pessoas vão estar aí entrando em crises, né? E ao mesmo tempo que eles vão fazer esse ataque, eles já estão se preparando para esse ataque. É tipo um teatro. Eles vão lançar o vírus aqui, que vai ser uma coisa mortal, e eles estão preparando um plano de contingência para falar que está fazendo alguma coisa, tá? Mas já estão se preparando para isso. Você pode ver aqui que militares dos Estados Unidos e Brasil, lembrando que os Estados Unidos está junto com a China, estão fazendo simulações de ataque químico no Maracanã. Simulações são feitas, né? Aqui está a matéria atual, tá, pessoal? 12/7 de 2024, de julho, 2 meses atrás, mas é atual. Então eles estão fazendo exercícios para ataques químicos, né? Outro risco biológico. Exército brasileiro e americano realizam exercícios no Maracanã, logo aqui, né? Pois bem, então vocês podem se preparar que o plano é eliminar todos os brasileiros daqui. E aí é uma estratégia que não demora muito isso acontecer. Vai ser para agora.
E daqui a pouco nós podemos ter uma surpresa de um vírus mortal aparecendo aqui. Eles vão trancar todos os brasileiros no Brasil, com o intuito de não deixar esse vírus espalhar pelo mundo. E aqui vai ser um caos. Vai ser eliminado, vai ser tirado dessa terra vários brasileiros através de um ataque biológico. Essa guerra que está acontecendo no mundo é um teatro dos Estados Unidos e China. A China usa a Rússia como testa de ferro. Está apenas usando a Rússia para depois eles vão anular a Rússia. Os Estados Unidos está usando a Europa, Israel, como testa de ferro, com o mesmo intuito da China. Mas eu acredito que a China e os Estados Unidos estão unidos para um propósito de dividir o mundo. E eles totalmente dominar, né, a nova ordem mundial. E acredito que a China é a cabeça, mesmo dividindo o mundo com os Estados Unidos, a China vai ser muito maior do que os Estados Unidos, acredito eu. E vários políticos estão envolvidos nesse plano. Lembrando que os políticos, eles têm pactos espirituais, de sacrifícios, aí envolve um espírito totalmente maligno, tá? Que está voltando à Terra. Vai vir o anticristo diante do domínio chinês, por aí vai. Isso eu falo em outros documentários, pessoal. Como um documentário da Jararaca rodou, sobrou muitos links de espaço. Então eu vou pegar esse espaço para colocar nos documentários que estão acabando, tá? Então vai voltar. Eu vou ver se eu consigo fazer isso. Mas no final das contas, quando tudo tiver dominado, vai vir a justiça divina através da natureza, queda de asteroides, vulcões explodindo e a volta de Cristo, né? Então tudo está se desenhando na nossa frente. Mas temos que alertar. O intuito é alertar você e sua família. Não tem como alertar o mundo, né? Nós somos pequenos demais para estar alertando o mundo. E é perigoso você alertar o mundo com isso. É difícil. Então nós temos que alertar os cristãos, né? E com todo esse reboliço que vai acontecer aí, o cristianismo também vai ser proibido no mundo inteiro. O cristianismo vai ser proibido. A China já é proibido, né? Na China. E como a China vai dominar todo o planeta Terra, então vai ser proibido aí o cristianismo, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse documentário, abriu a ideia, né? Abriu a cabeça aí perante tudo que está acontecendo. E vamos comentar superficialmente nas lives. Tanto que eu vou fazer uma live falando desse plano dos Estados Unidos e China, que é totalmente perigoso, mas eu vou arriscar, tá? E vamos que vamos, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Se você quiser participar das lives secretas, onde nós vamos estar abordando esses assuntos, a live secreta faz parte da clínica, tá? Todo sábado a gente aborda assuntos pesadíssimos a respeito disso. E eu cobro um preço mensal de R$ 49,90 para me ajudar na clínica, que é a minha profissão. E tem outros benefícios da clínica, como consultas de graça que eu faço com as pessoas através do plano. Tem outros benefícios, tá, pessoal? Então, se você quiser participar da live secreta, o telefone anote aí que eu vou falar, 329-9849 3938. Vou repetir, 329-9849 3938. É o WhatsApp da clínica. Se você quiser participar da live secreta, R$ 49 por mês, né? E só que isso não é só a live secreta, não. A mensalidade não é só da live secreta, é um conjunto de benefícios, né? Você tem consulta de graça e outras coisas a mais, direito a todos os documentários, você vai participar do encontro anualmente, tudo pago e outras coisas a mais, tá?
A live secreta faz parte desse plano. Se você quiser participar, seja bem-vindo, porque lá nós podemos abordar o assunto do jeito que tem que ser abordado, que nas redes sociais tá meio complicado falar tão profundamente, tá, pessoal? Beijo no coração, fiquem com Deus e até mais.